Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Você está em mais um vídeo do nosso canal Ouvindo a Bíblia. E nesse vídeo você vai entender como vencer as tentações. Sabemos que todos nós enfrentamos tentação e ninguém está isento, de passar por tentações. Todos nós somos tentados, mas o importante é como vencer as tentações, como não cair nas tentações. Hoje nós veremos com base na palavra de Deus como vencer as tentações. Exemplo disso nós vamos ter em Mateus capítulo 4, onde ali Jesus foi tentado pelo diabo e em nenhum momento ele cedeu às tentações, em nenhum momento ele caiu na tentação. A tentação vem sobre todo mundo, mas temos as armas certas como vencer, como se sobressair em meio às tentações. O diabo ele é nosso adversário, a Bíblia diz que ele brama como leão, procurando a todo momento como nos devorar, como nos derrotar, como nos tentar, como fazer com que nós venha a pecar. Mas nós precisamos nos sobressair diante das tentações do inimigo. Nós precisamos vencer todas as investidas de Satanás. E para isso você vai compreender através da palavra de Deus como vencer as tentações. Primeira coisa, a palavra de Deus ela é a nossa arma principal para vencer as tentações. Nós vamos ver isso lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, que Jesus falou: Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui Jesus, diante da tentação, onde o diabo lhe oferece que ele transforme as pedras em pão, era mais uma tentação do diabo tentando o próprio Cristo. Então, se ele tentou o próprio Cristo, Filho de Deus, imagine nós, seres humanos, e que ele tenta a todo momento fazer com que nós não venhamos herdar a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, ele tentou o próprio Cristo, ele tenta aqueles que são escolhidos por Cristo e tenta todo mundo. Mas Jesus venceu. Isso nos dá alegria, porque Cristo venceu as tentações e ele nos dá aqui as orientações certas como nós vencer também. Assim como ele venceu, nós podemos vencer em Cristo Jesus. Primeiro ponto é o que o próprio Cristo falou. Para vencer as tentações, ele usa aqui da palavra, O próprio Cristo, que é a palavra, ele vai dizer, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ali Jesus, mais uma vez, lança a palavra. Diante das tentações, o primeiro passo para nós vencer, ela está no nosso coração e na nossa mente. Porque quando a tentação bater na sua porta, você vai se lembrar da palavra, você vai se lembrar do que está escrito. E isso se torna uma arma para você vencer a tentação. Quando a tentação bater na sua porta, que você possa pronunciar a palavra. Quando a tentação bater, pronuncie a palavra, fale da palavra, como Jesus ali falou, diante da tentação, diante do diabo que o tentava. Ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segundo passo para você vencer a tentação, porque diante de todas as tentações do inimigo, Jesus usou a palavra. Mas também nós vemos a importância de nós usar do domínio próprio, de nós usar da resistência. Jesus resistiu tanto com a palavra como sabendo do que lhe aguardava, sabendo do que lhe estava proposto, sabendo de quem ele era. Ele era o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Então, ele não negociou aquilo que ele era, aquilo que ele possuía. Então, isso é o domínio próprio. Jesus ali, ele tem o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, que nós também podemos ter através do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Esse é o segundo passo para você vencer a tentação, é resistir. O próprio Jesus disse, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o segundo passo para você vencer a tentação é não negociar os seus princípios, não negociar. Lembre-se de quem você é, lembre-se do que Deus tem proposto para você, lembre-se da sua fé. Então você precisa saber dos seus princípios, dos seus valores, qual é o seu valor diante de Deus, qual é o seu valor para o próprio Deus. Então você, quando se lembra dos seus princípios, também é uma arma para você vencer a tentação, porque ali você vai se lembrar e você vai ter força e domínio para resistir ao mal, para resistir às tentações do diabo. Ali quando o diabo, em Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 10, o diabo oferece todos os reinos do mundo. Se Jesus prostrado o adorasse, ele vai dizer,
somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto, né? Somente a Ele servirás. Então o diabo ali, oferece tudo. As tentações, elas não são... O diabo não vai tentar você com coisas que vai desagradar a sua carne, ele vai tentar com coisas que vai lhe agradar, ele vai lançar propostas como ele lançou propostas para o próprio Cristo, mas em todo momento Jesus usava a palavra, e aqui ele usa o domínio próprio, ele somente ao Senhor teu Deus servirás. Mas isso é a palavra, mas também é o domínio próprio, ele sabe que o que Deus tinha reservado para ele, o que ele tinha e quem ele era. Então é uma coisa que nós precisamos ter também, é saber e não negociar nossa fé, não negociar nossos valores. O outro ponto importante para nós vencer as tentações é orar, vigiar constantemente. Jesus, ele vivia em oração. Todo o tempo Jesus está orando no monte, Jesus está orando com os seus discípulos. Então Jesus está todo o tempo em comunhão com o Pai. Então quanto mais você ora, mais fortalecido você fica para vencer as tentações. Então Jesus ali, depois de ter orado, depois de ter... Ali o diabo o conduziu para ser tentado, né? Na verdade, o Espírito Santo o conduziu e ele foi tentado pelo diabo. Mas ele não caiu nas tentações e assim nós também podemos vencer. Primeiro ponto é conhecer a palavra, o segundo ponto é ter domínio próprio, o terceiro ponto é vigiar constantemente, como diz a palavra de Deus lá em Mateus 26, 41, que vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, vigiar e orar. Quanto mais você ora, mais fortalecido você fica e o nome do Senhor é glorificado. Então, se você ora pouco, pouca resistência você tem. Se você ora muito, e vigiar também, não é somente orar. Temos que orar e vigiar. Vigiar é estar atento, é estar observando e analisando tudo que está à sua volta, tudo que está lhe acontecendo. Então, nós precisamos vencer as tentações. E vamos vencer com a palavra, vamos vencer tendo domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, e vamos vencer orando e vigiando através da palavra de Deus. Então o inimigo ele pode até tentar, mas quem tem a palavra é quem vence. Quem tem a palavra é quem vence, lembre-se disso. Se você tem a palavra, você pode vencer todo o mal, toda a tentação do diabo. Então que você possa continuar firme nessa palavra, vencendo pela palavra de Deus, que é a arma mais segura para o crente, é a palavra de Deus. Que você possa compartilhar também essa palavra, deixe o seu comentário, vamos impulsionar esse vídeo para que outras pessoas possam também se despertar para meditar na palavra, para estudar a palavra e para vencer todas as tentações do maligno através da mesma. Compartilhe, ative o sininho para você receber os próximos vídeos, se inscreva no canal, vamos fazer com que a palavra de Deus chegue cada dia em mais pessoas. E que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus.